eu acho que aprenderam com o Botafogo, no jogo que o Botafogo fez com o Paris Saint-Germain. O Botafogo jogou por uma bola. E teve depois acho que teve 2 chances depois que eles perderam, mas eles jogaram mesmo por uma bola. E aí jogamos por isso também. E, pá, o Bayern veio com toda a sua artilharia no segundo tempo, mas pá, conseguimos segurar e ganhamos o jogo com muito mérito. Ora viva, pessoal! Bem, hoje eu vou encher a boca para dizer os treinadores que comandam os jogos a partir do sofá são vocês. Todo mundo queimou a língua. Esse jogo hoje queimou a língua de todos aqui. Não adianta dizer que não, porque claro que as coisas ainda podem mudar, mas falamos muito mal de Renato Sanches. Bruno Lages, claro, ele tem esses altos e baixos e tal. Enfim, futebol é isso, cara. Por isso que nós somos os treinadores do sofá. Quer dizer, comandam os jogos a partir do sofá. Bem, é isso. Cá estamos nós para levarmos mais conteúdos para os benfiquistas, os amantes do futebol. Hoje temos aqui o nosso amigo Alessandro Roncon, mais uma vez. E, como já é do hábito, no Lopes, Ailton Almeida, ou Ailton Gineni, Joemilter Bonfim e eu, Geldes Major. Vamos que vamos, pessoal. Carrega Benfica. Vamos lá a mais um conteúdo, mais um bate-papo acerca do que foi o jogo hoje. E também fazer ali algumas antevisões dos próximos jogos. E se restar algum tempo, falar também de umas mexidinhas assim no mercado. Vocês não acham que vale a pena? Teve umas coisas ali que vale a pena a gente também tocar no assunto. Certo? Com certeza. Então é isso, vamos que vamos. Olha, Sandro, você que anda aí a esconder as caras de vez em quando não aparece, hoje você vai começar analisando o jogo o jogo de hoje. Manda ver, meu irmão. Então, pessoal, o jogo foi aquilo que eu esperava, né? Aconteceu exatamente o que eu esperava. Sim. Epa, eu tenho que Tem que admitir, isso, é o único que foi falou. o único cara que disse assim, vocês estão a fazer todas as estimativas, todas, digamos, antevisões de jogos, colocando tudo quanto é possibilidade, sem colocar a vitória do Benfica. Isso, todas as previsões foram pessimistas pro lado do Benfica, no caso. Aí, então, aconteceu o que eu imaginava que fosse acontecer, o que eu queria, né? Que seria uma vitória do Benfica, até pela postura que eu imaginei que o Bayern fosse entrar no jogo, que já estava com o apuramento garantido. Não ia fazer grande força ali. A princípio parecia que eles estavam com o pé no freio. Eu vi que eles entraram com, acho que 3 titulares, né? Se não me engano. Bayern. 4, né? Isso. E o Benfica fez o que tinha que fazer. Não, 4 titulares não. 4 jogadores foram titulares no jogo passado. A maior parte dos jogadores do Bayern. Aí o Benfica não tinha outra saída. Tinha que aproveitar, ganhar o jogo. Foi o que fez. Marcou o gol. E deixou correr. Segurou o resultado, né? No segundo tempo, também o que era previsível que o Bayern fosse entrar com os jogadores do último jogo, né? Para tentar reverter o resultado. Mas não conseguiram. Benfica. Isso aí. Vamos que vamos, carrega, cara. E assim, ainda voltando a essa questão de a previsão que o Sandro fez, e na verdade ele sempre faz isso, né, cara? Eu acho que ele é o que mais. É um dos mais otimistas aqui do grupo, cara. Geralmente quando tem alguns. Só te interromper, desculpa interromper, mas eu falo isso para todo mundo aqui. Seja qual for o adversário com que o Benfica for jogar, eu sempre acredito na vitória do Benfica. Sempre acredito, sempre. Eu falo por mim, assim, geralmente eu fico muito decepcionado dependendo da jornada anterior, quer dizer, que antevém algum jogo que o Benfica vai fazer contra um time supostamente favorito. Suponhamos, o Benfica fez um jogo muito ruim no campeonato, ou fez um jogo mesmo o primeiro jogo da fase do grupo, sei lá, muito ruim. Eu sei que cada jogo é um jogo, tudo muda muito de um jogo para outro. Mas não vai ficar com ânimo tão lá embaixo que, sei lá, você só prevê eles fazerem o mesmo que já fizeram antes. Fica desacreditado, realmente. Totalmente. No Lopes,
Você tá um bocado quieto hoje, cara. E nem pra... Manda ver, irmão. Manda ver. Faz aí a análise do jogo, cara. Dá um salve, não é, pro pessoal. Ah, sim. Aquela, Esqueci de pedir lá aí, pessoal. aquele rap tudo sempre, né? Fazer o comentário, né? Dar um like, que a gente agradece. E a gente tem recebido alguns comentários bastante positivos, cara, incentivando assim aquilo que a gente faz. Isso é que nos dá força para força e também, é aquela coisa. Encorajamento para continuar. Encorajamento, exatamente. É. Assim, eu vou dizer que o Benfica aprendeu um pouquinho com o Boca Juniors. sobre defender, acho né? que foi mais com o Botafogo contra o PSG, cara. Foi mais sobre sofrer e aproveitou a oportunidade e segurou, não é, o primeiro lugar, o que ninguém esperava, na verdade, né? No fundo, ninguém esperava que o Benfica ficaria no primeiro lugar do grupo, não é? Todos colocavam o Bayern como o favorito dos favoritos, e era, não é? E nós temos que agradecer ao Bayern por ter iniciado o jogo, não é, com apenas 3 titulares. De certa forma nos ajudou ali. Benfica soube muito bem ler o jogo, baixar as linhas e subir sempre que podia em transição. E este foi o jogo, sofrência, mas criamos várias oportunidades, mostramos que também somos potência, não é? Voltou o Benfica, que batia de frente com os melhores, que já perdeu várias finais, não é, da Champions League, que é atual, né, a taça dos campeões. E a primeira vez é de congratular, a primeira vez que ganhamos, não é, o Bayern e quebramos um tabu de 14 jogos, né? Exatamente. Aí, salvo erro. Isso, era 13, então esse é o 14º jogo. Se lembrar também que Portugal também quebrou um tabu contra a Alemanha, na final naquela... Foi contra a Alemanha? Sim, foi. O tabu era contra a Alemanha, né? Também não ganhava da Alemanha. Inicialmente em casa da Alemanha. Da Nations League. Yeah. Isso. Exato. Então, nós temos os jogadores que estiveram em bastante relevância no jogo. O Renato Sanches, não é, deu-nos uma pontinha aqui do que é o que era o Renato Sanches quando iniciou no Benfica, não é? O que é o Renato Sanches quando jogou acredito que era o Lyon, não é? Não, no Bayern de Munique mesmo, no primeiro ano, no Bayern de Munique. Mas eu ainda acho que o desempenho dele no Lyon foi mais coisa, cara. Não, isso, quando o Lyon daí o campeonato. Foi mais foi no Lille. Lille, quando foi ganhou mais o constante, entendeu? Teve mesmo uma época mesmo de alto nível. O Cristiano, Sheldrup. Hoje o Benfica, o coletivo, apesar de uma outra falha, mas o coletivo funcionou. Mas há que se agradecer muito ao Trubin, não é? Com grandes defesas hoje. Mais um que a gente... Para quem os critica. Por que eu comecei o vídeo falando que hoje queimaram a língua? Hoje queimou a língua. O cara, não é, se superou. Exatamente. E estamos de parabéns. Pois é, cara. Eu vou dar continuidade aí à análise. Falando, na verdade, assim, antes de eu começar a minha análise, eu vou colocar uma questão para todos vocês. Vocês podem, qualquer um pode responder. A gente sabe que o futebol envolve vários fatores. Tanto que pode levar à vitória como à derrota. No que diz respeito à vitória, até que ponto, em termos percentual, como que podemos avaliar a motivação dos jogadores em campo para se transformar numa vitória contra um adversário que muitas vezes é favorito, ou até mesmo um adversário do mesmo calibre, mas tipo, você sente que o jogo foi totalmente diferente, porque os jogadores tiveram uma outra entrega no campo. Por que eu falo isso? Diferente. Porque, literalmente, é o seguinte, os times brasileiros até então, tirando o Flamengo, que tem tentado mesmo mostrar um futebol de outro nível, é de outro nível mesmo. Tem cá pra mim, por exemplo, Botafogo também fez um jogo muito correto, mas
em termos de vontade, como vocês colocam percentagem para fazer diferença no jogo? Até que ponto vocês acham que a vontade dos jogadores, porque tem parte técnica, tem o treinador em si também, entendeu? O jogador um dia inspirado, mas em termos percentual, até que ponto a motivação faz diferença no jogo, pessoal? Bem, a motivação faz grande diferença mesmo, né? Basta ver como é que os times sul-americanos, principalmente os brasileiros, estão se comportando. E eu acho que a questão, por exemplo, nesse caso, principalmente relação comparando com os times sul-americanos, jogos assim contra times grandes, cara, eu acho que a motivação é diferente. E os caras querem Sim, mesmo jogar, por isso que eu estou te perguntando, mostrar que eu estou te eles perguntando em termos realmente... percentual, porque o que nós mais vimos, por exemplo, até mesmo no nosso, principalmente no nosso time, que é o que a gente acompanha mais vezes, há muitos jogos que o Benfica andou perdendo ponto, que você vê que basicamente assim, a entrega do jogador no campo foi crucial pelo resultado Sim, a entrega que tem que ser tivemos. sempre a mesma, né? Eu Então acho que podemos jogar pelo menos 50%. Pelo menos 50% cabe de vontade dos jogadores. ao treinador, né, incutir Sim. essa mentalidade nos jogadores, né? Porque Eu acho que uma coisa é gara e outra coisa tem que ter uma equipa também competente. Porque gara só não ganha jogos. Sim, né? eu sei. É preciso perceber. Agora, se nós formos ver, a Argentina, por exemplo, foi campeã do mundo porque misturou a gara e também a qualidade da equipe. Sim. Porque não foi só competência e qualidade técnica, foi gara também dos jogadores, a entrega, a postura, a dividir os lances. Os jogos épicos, os jogos épicos, o Ailton, os jogos épicos, aqueles jogos que você fala assim, nossa, que jogaço. É justamente assim, assim, você tem... Claro que as coisas estão interligadas umas com as outras, entendeu? Mas, tipo, você sabe que há muitos jogos que os times fazem um jogo burocrático. Entendeu? Faz um jogo burocrático, bem assim, de boa e tal, sai 2-1, 2-0. Mas um jogo mesmo assim, frenético, sabe? Entre os times e tal. O que você vai perceber muitas vezes é que o resultado... ele vem de um time que teve uma entrega totalmente acima de coisa. Mas enfim, eu acho que se nós formos ver uma equipa que realmente é ligeiramente superior à outra, não tem assim muita diferença, o que vai acontecer? Aí a raça pode funcionar e muitas vezes a equipa que é ligeiramente inferior ganha o jogo. É por isso que, se nós formos ver as equipas sul-americanas na Copa América, né? As equipas argentinas, as equipas mesmo as equipas mexicanas, elas jogam com uma raça, uma entrega, que muitas vezes conseguem resultados positivos. A Argentina, quando foi campeão, perdeu para quem no primeiro jogo? A Arábia Saudita, né? Um show de bola. Pois é, mas... mas enfim, passando para análise do jogo, eu acho que nós já vimos Benfica fazer estes tipos de jogos contra os, digamos, os gigantes europeus. Lembramos, por exemplo, o jogo contra... Na altura, o Juventus era um time muito forte, né? Quando o Benfica foi para a final, né? Depois daquele jogo. Europa League 2014. Teve mais... Olha, posso tomar até como exemplo. Tudo bem que aquilo lá não deu assim grandes coisas, mas você lembra quando nós jogamos contra Liverpool? Depois nós temos levando um baile em casa, mas fizemos, acho que foi 3-3, né? Contra Liverpool em casa do... Isso. Perdemos 3-1 na Luz, né? E batamos 3-3 lá. Sim, por isso que eu coloquei essa questão. Por isso que eu coloquei essa questão de vontade, entendeu? Porque você percebe que, tipo assim, os jogadores quando estão focados, que é o que aconteceu hoje, o primeiro tempo foi basicamente o Benfica assim. Sabia que, tipo assim, tinham que aproveitar um Bayern que supostamente entrava já classificado, ia poupar os seus jogadores, ainda mais levando em consideração o clima, né? O clima que todos estão enfrentando. Renato Sanches. Ele foi basicamente o motor do meio campo. Sabe aquilo que a gente vê muitas vezes no Benfica, os jogadores rifando a bola, parece que a bola bate, queima os pés, sabe? Não há controle de bola chega. E isso passa também confiança para outros colegas. Entendeu? Passa confiança ao ponto, por exemplo, ele e o Di Maria são jogadores que, por exemplo, a bola quando chega, não é aquela coisa que a bola chega, tipo assim... bem tratar a bola com exatamente. Carinho. Isso muitas vezes faz falta no Benfica.
Olha, por exemplo, você vai colocar, por exemplo, Coxo. Coxo tem alguns jogos e tal, mas tipo, eu não vejo muito essas características no Coxo, por exemplo. Até mesmo em termos de agressividade que Renato Sanches estava tendo hoje, ele levou um cartão amarelo. Eu não lembro se ele já tinha tido cartão amarelo. Não, não, não. Ah, Não. então não vai Ele fazer pode jogar o no próximo jogo. Mesmo essa agressividade de Renato Sanches, você não vê no Coxo, por exemplo. Entendeu? Essa garra de correr, voltar, recuperar a bola, fazer pressão. E olha que ele segurar- jogou numa posição mais recuada hoje. Ele jogou como um volante mesmo, como 6. Exatamente. Então, tipo assim, isso posição- faz muita diferença, porque você percebe que esses times, por exemplo, os times até Bayern, Barcelona e tal, qual que é a estratégia deles? Isso é uma coisa até que eu comentava com os colegas até antes. Eles têm noção que eles estão jogando muitas vezes contra um time inferior. E que qualquer pressão que eles fizerem em cima do jogador vai perder a bola. E quando você pega o jogador que com esse nervosismo, essa intranquilidade de poder segurar a bola e tal, o que é que eles fazem? Eles jogam já um monte de jogador em cima para fazer pressão para tirar a bola de cima dele. E o Renato perdeu uma bola assim hoje, né? Sim, para perdeu. cansaço, né? Isso foi já também no segundo tempo, cansaço. Até certa altura a pressão do Bayern... Aquela bola ele devia ter soltado. Deveria, assim, Ele entende? quis Sim. pintar ali Quis desnecessariamente. segurar e pronto. Perdeu, exato. Acaba ocorrendo esses erros, porque você viu, por exemplo, o Benfica estava todo o time atrás. Não adianta só também ficar rifando a bola. Você vai rifar a bola lá para frente e volta de novo para o ataque do Bayern. Isso. Entendeu? E você viu gasta mais o time. E você viu que todas as vezes que eles seguravam a bola, o Benfica tinha chance. Por exemplo, até mesmo foi o Thiago Gouveia, né? Que teve um lance lá que ele teve saiu um dos lance. caras. Entendeu? Uhum. Se Agora, ele passasse bola, Pois é, mas e também o que falar do Pavlidis, cara. Essa bola que ele me perde, cara com guarda-redes. Essa mania que os jogadores têm. jogar, que chuta para gol primeiro. em Portugal, qualquer encosto é falta. Entendeu? Eu até achei que foi tipo um desequilíbrio dele. Não, ele sentiu a carga, uma mínima E carga se e se jogou. jogou mesmo. Mas é que eu não percebi. Ele queria entrar com a bola para dentro de baliza. É, pá, Você dentro da área, cara. Tem que chutar pro gol. Exatamente. Eu tava vendo o jogo e falei, gente. Mas então, assim, foi basicamente um jogo que eu confesso a vocês que o que eu previa dessa jornada era o seguinte. Eu previa, tipo, possibilidade do Benfica perder tipo 1-0. Entendeu? Eu também. E o medo que eu tinha de Boca fazer muitos gols contra. Mas o Boca tá 1-1, hein? Que o jogo já acabou, os caras. Não, o Boca Juniors eu não acreditava que ia fazer nada. A Boca Juniors ganhou o jogo? Não, foi 1-1. 1-1 o jogo. 1-1 final. Não, mas não acabou. Não, Não, o jogo retomou o jogo. Retomou e acabou 1-1. Acabou 1-1. Então a única equipa que conseguiu, que a equipa amadora conseguiu marcar gol foi Boca. Tá entendendo? Pois é. Contra todas as previsões Terminou também. aí com um bolinho marcado. Pá. Exatamente. E assim, E um ponto, né? E um ponto. E um ponto. E o resumo E do deu segundo dinheiro também, né? resumo do segundo tempo, que eu posso descrever que tipo foi o Bayern que justamente fez as substituições, né? É aquela coisa que aconteceu também com o PSG, vi que a coisa estava saindo ruim. Colocou os digamos, Artilharia pesada, exatamente. exatamente, colocou no campo. E não E deu mais. o Benfica, que ainda quis segurar alguns jogadores para o segundo tempo, obviamente foi perdendo as pernas, entendeu? Isso faz muita diferença. Além do Bayern ser um time superior, para você pegar um Bayern que tem um time superior, ainda pegar um Benfica que já está mal das pernas, de cansaço, de exaustão e tudo isso, E Trubin, que claro, queimou a minha língua, né? Então eu fico por aí, acho que é... Ailton, manda ver, cara, manda ver. Bom, eu acho que nós já falamos aqui várias vezes que o Benfica deu a primeira parte ao adversário e um dia o adversário também tinha que dar a primeira parte para nós, né? A gente também não pode estar nessa coisa de estar toda hora a dar a primeira parte para o adversário. Hoje eu acho que o Bayern deu a primeira parte para nós e a segunda parte foi o que foi. Mas o Bruno Lage acho que arriscou um bocadinho no 11 inicial. Acho que ele jogou com Prestiani e com Sheldrup 2 miúdos. E Dal também do lado esquerdo, né? Para fazer O Dal fez um grande jogo. Dal jogou bem. O Dal é um jogador rapidíssimo. O único problema dele é a altura, velho. É um grande... altura quebra gás. A altura quebra ele, mas ele tem outras valências que compensam a questão da altura. É um jogador muito rápido, 1 para 1. Você dificilmente passa ele. Gostei muito da postura do Dal, a defesa esquerda. Mas quando eu estava a falar sobre a questão do 11 inicial, acho que o 11 inicial
do Laje pecou um bocadinho. Eu acho que ele não deve colocar o Prestiani e o Sheldrup junto num jogo desse. Tinha que reforçar o meio campo, mas se fosse o Bayern realmente com o melhor 11, aí o Benfica teria muitos problemas, porque o Sheldrup não defende muito bem. O Di Maria é o que é, né? Correu, mas também não tem pernas. E o Prestiani, a nível de velocidade e combate, nessa posição 10, ainda deixa a desejar. Mas pronto. Como eu ia dizendo, o Bayern, já classificado, também não entrou com o seu melhor 11. E o Benfica aproveitou, fez um gol 1-0. Poderia ter feito 2-0 com o Pavlivs. Mas pronto, fomos ao intervalo. E eu acreditava muito sinceramente que o Benfica iria entrar na segunda parte já com o Colquessu e o Arthur no lugar dos dois miúdos. Eu, se fosse o treinador, eu já faria essas duas substituições, porque o Sheldrup ainda movimentava um bocadinho, mas o Prestiano estava morto. Passou mal no campo. Passou mal, e eu não sei como é que um jogador como o Prestiano, que quase desmaiou no campo, nos minutos finais da primeira parte, já não conseguia correr e volta para o segundo tempo. Mas o treinador, ele esteve, para mim, esteve mal nessa coisa. Mas depois corrigiu, porque depois fez as substituições justamente com aquilo que eu pensei. Ele fez as substituições, e eu acho que ele faz uma outra substituição quando o Renato lesiona. Eu acho que ele não é lesionado. Eu acho que não lesionou. É fadiga mesmo. Caiu tocado, né? Eu até fiquei com medo. Mas eu digo uma coisa. Se o Laje tivesse certeza de que o Renato não iria lesionar durante a próxima época com lesões, como é habitual, ele dava aval para a venda do Colquessu. Ele dava aval para a venda do Colquessu. Ele só não dá aval para a venda do Colquessu porque o Renato pode lesionar e depois vão cair em cima dele. Porque claramente não existe comparação nenhuma entre outro nível de jogador, né? Renato Sanches estando bem. Eu já falei aqui na nossa conversa anterior, nosso áudio anterior, que realmente o Renato Sanches está realmente muito bem. É um jogador pulsante, é um jogador que conduz a bola, corre com a bola, coloca a bola nos pés dos jogadores à frente, tanto do lado direito como do lado esquerdo, com intensidade. É um jogador que sobe e desce. Renato Sanches, se não tiver lesão, um dos melhores médios do mundo. Tem um passe longo muito bom. Muito bom jogador. Agora, na segunda parte, o Benfica balançou um bocadinho. Acho que o Trubin faz uma grande exibição. É um guarda-redes que, colado entre os postos, quando a defesa não dá muita profundidade, defende muito bem. Não, mas Ailton, para nós não sermos injustos, temos que reconhecer que é o seguinte. Hoje ele saiu bem. Então, uma das coisas que nós mais criticávamos é porque ele tinha uma saída muito lenta entre os postos. Mas hoje... Sim, mesmo no lance inclusive no gol que ele sofreu, isola, ele fecha o ângulo todo. Fecha o ângulo todo. Exato. E nesse lance mostrou claramente que Antônio Silva tem ganhado muita experiência ainda. Ele deveria ver alguns jogos de Pepe. Ele tem ganhado muita experiência, porque ele nunca pode ir para um lance, depois rodar. Quando você roda, você já perde espaço com o avançado. Você não pode rodar. E pega um avançado rápido. Você tem que estar em posição de corrida com o avançado. Quando você vai fazer essa meia volta depois para arrancar, o avançado já arrancou. Então, ele precisa aprender muito, é jovem, mas há duas coisas que nós temos que destacar hoje. A defesa do Benfica esteve muito bem, muito bem. Embora o Bayern tivesse alguns lances também que poderia ter marcado, nós não esperaríamos que o Bayern, depois de ter feito as substituições e colocado toda a carne no assador, não fizesse realmente pressão e pudesse ter oportunidades de gol. Ia ter, mas o Trubin realmente fez um grande jogo, sobretudo na segunda parte, fechou a baliza. É esse guarda-redes que nós queremos, não é esse guarda-redes que realmente sofre gol. O Trubin, a nível de defender com uma defesa recuada, poucos marcam ele gol. É um guarda-redes muito bem posicionado quando a equipe não está subida. Quando a equipe está subida, ele tem muita dificuldade. Mas pronto, então acho que foi um bom jogo. O Benfica venceu, acabou no primeiro lugar do grupo.
mostrou para os brasileiros, talvez, que realmente essa teoria de colocar o Benfica de meio tabela para baixo, E eles estavam no torcendo, Campeonato Brasileiro. para pegar. Principalmente os Não, flamenguistas não é bem estavam assim. torcendo para pegar Benfica, né? Não é bem assim. Nós, se fôssemos jogar com o Flamengo, nós íamos mostrar para eles como é que funciona. E dava Mas o Benfica eles vão como ter, eliminado, eles vão ter um problema agora, porque o Bayern vai mandar o Flamengo para casa. Bayern vai mandar o Flamengo para casa. E eles vão ficar aí com menos equipa. Benfica com a possibilidade de jogar contra o Chelsea, vai bater. Vamos ter aí mais 2 ou 3 Botafogo, jogadores. Palmeiras. Não sei se o lateral direito que o Benfica comprou, se vai poder jogar, acho que vai poder jogar, né? Vamos falar dele Não um sei. pouquinho mais para lá. Vai haver uma abertura aí no mercado. Teremos já o Belotti e o Carreras, 2 reforços para o próximo jogo. O Pavlidis hoje só faltou tirar a língua, né? Quando chegou no minuto 80, 75, 80, o Pavlidis já não conseguiu. Não aguentava mais. O João Rego, nós vendemos o Arthur Cabral e o Belotti estava castigado, não temos mais nenhum avançado. Mas o João Rego também entrou e movimentou um bocadinho, defendeu. Acho que acaba sendo uma vitória, não diria justa, mas uma boa vitória do Benfica. Merecida pelo esforço, por aquilo que os pela jogadores... entrega. Agora, o Laje é que não vem aí achar que é o melhor treinador do mundo, ganhou o Bayern nessa circunstância. Ele já veio com um discurso, mas não, o Bayern, o Laje nunca saiu de besta para bestial agora. Ele continua a ser um treinador muito limitado, na minha opinião. Pode ter ganho o Bayern, mas muito limitado. Estou de acordo. Tá bom, para Joy, manda ver, para a gente... Bom, dando seguimento aqui ao que todos já falaram, né? Eu confesso que não tinha muita esperança no jogo de hoje, né? Principalmente quando vi o 11, porque a minha ideia era de que o Benfica ia jogar com 3 defesas. E ia jogar com o Bayrani como um terceiro central e libertar o Dal para jogar mais como extremo, como costuma jogar quando tem carreiras, né? E quando vi o 11 e depois vi o 11 do Bayern, né, eu disse, bem, mesmo com esse time e com o Renato no meio de campo, o time do Bayern só tem 3 titulares, então... O Barreiro também jogou bem, cara. Jogou bem, sim. Por incrível que pareça, me surpreendeu. Né? E o time estava bem concentrado, né? Eu vi que no primeiro tempo, aquelas chances que tivemos 2 chances claras de gol. Uma fizemos. Se o Pavlidis, cara, inacreditável, né? Como é que ele perde um lance. O que aconteceu ali? Ele nem finalizou o lance, cara. Ele não chutou. Ele se jogou buscando falta. E não estava tão cansado assim, né? Porque estava no primeiro tempo ainda. E ele podia ter cruzado a bola para o Xadrup, que estava entrando no lado esquerdo. Exatamente. Se ele fizesse o passe antes... Podia ter feito isso. E a gente fazia 2-0 e iria deixar o Bayern um pouco mais acuado. Mas ainda assim, jogamos bem, fizemos um bom primeiro tempo. Né? Os caras do primeiro tempo estavam já com a língua de fora, porque o clima realmente está difícil, né? Muito quente. Né? Jogar futebol nessas condições é inconcebível. Você que está lá nesses quer dizer, a gente está aqui no Canadá, que está mais a norte, estamos sentindo calor aqui, imagina, né? Mais a sul. Mas eu acho que isso é sacanagem. Depois de uma época tão desgastante dos clubes europeus, ter que jogar nesse calor intenso. E não faz sentido, até porque são 2 jogos que eles vão colocar no mesmo horário. E poderia ser um pouco mais tarde esse jogo, né? Sim. Não no horário que foi. Tanto que tem jogo das 21, que são 2 jogos às 21, poderia ter o jogo pelo menos às 18 horas. Quer dizer, 21 aqui para mim, né? Nesse caso seria, não sei que horas é lá. E eu aqui... acho que os jogos que o Benfica tem feito lá é 14 horas, parece. Acho que na cidade são diferença de 2, 3 horas de diferença. 2, 3 horas de diferença. Exato. Então, nesse horário de hoje é quando o sol está mesmo na posição vertical, né? Bem a pino mesmo. Isso, nossa,
por mais que você beba água, por mais que você se refresque, não dá. Sabe o que eu Isso. acho? Uhum. Eu acho que a FIFA está a organizar isso mesmo para uma equipa sul-americana ganhar esse torneio. Porque eles Pode sabem ser. que Eu realmente não a acho que seja por aí, a cara. equipa... É Não, a fechar, equipa... fechar testando dinheiro. Eles pra... colocam uma final. Hoje, se eles colocam uma final nesse horário, por exemplo, entre Flamengo Não, e, vamos supor, Real Madrid, o Flamengo vai ganhar. sim. Até porque Esse eu calor, esse calor. vejo Yeah. os comentários e tal, a galera, né, principalmente os brasileiros, dizendo que os europeus estão reclamando muito, não sei o quê, tem que jogar, as condições são as mesmas para todos. Entre aspas, são para todos, mas entre aspas. Por exemplo, os europeus eles jogam o campeonato todo de agosto até junho. E nesse período é tempo de frio ou temperatura entre 10 e 15 graus. Que não é a mesma coisa para um sul-americano. No Brasil, por exemplo, começa o estadual, janeiro, temperatura de 50 graus. E vem Pois é, agora, vai até estão agora que... habituados. Exatamente. Os caras estão acostumados. Eles jogam o campeonato inteiro sem frio. Só vai ter frio mesmo lá para junho, julho, agosto. Um frio mais ou menos. Então, Imagina, as condições são as mesmas para todos, né? com certeza não. Os times Eu, sul-americanos jogam ali, por exemplo, o time carioca joga naquele calor infernal, o time lá de Fortaleza, e até mesmo quando os exatamente, não, times sim, aqui, exatamente. os times têm que se deslocar para essas regiões para jogar e tal. Por mais que. Os times europeus não estão acostumados, não é a mesma coisa. Eu dou como exemplo, eu aqui, por exemplo, aqui quando acaba quando o inverno começa a diminuir, que a gente chega a uma temperatura de 10 graus, já ando de bermuda. 10 graus já ando de bermuda. Entendeu? Para você ver a diferença, é porque já sentimos uma sensação térmica diferente de quando vem de muito frio para a temperatura positiva. E E o aí não é a Mundial mesma vai ser coisa. realizado aí, né? Próximo Sim, ano. sim. Então, isso acaba tirando a qualidade de jogo, porque não é a mesma coisa. Os Isso times não vão conseguir ter a refletiu mesma o segundo tempo, intensidade. né, Joy? Refletiu o Sim. segundo tempo do Não, que nós vimos do não tem Benfica. a mesma intensidade. O Bayern só conseguiu conseguiu imprimir mais intensidade no jogo, porque eles conseguiram refrescar o time com jogadores, né, de mais qualidade, claro, os titulares, no segundo tempo. E ainda assim, o Benfica ainda teve algumas chances. Teve uma bola Arthur Koglu, que entrou Ele devia também, ter chutado aquela pelo bola. amor de Deus. Cara, Né? meta a bicuda ali, cara. Os caras não Chutar sabem com marcar. vontade, né? Tem que chutar com vontade. Sim, Claro, cara, velho. as chances, teve algumas E, não, chances e, de ele, e, ele, contra-ataque. e ele tava enquadrado. Não foi nem Sim. aquela situação em que ele, tipo assim, chutou uma bola desequilibrada, não. Ele tava bem enquadrado, quis colocar Exatamente. a bola. Benfica teve algumas chances de contra-ataque que poderia ter definido melhor. E não conseguiu. É o mesmo, Né? podemos falar também de Bayern, né? Sim, Bayern teve chances, Podiam né? ter Mas também teve finalizado um melhor. turbinho. Digamos que o Bayern esbarrou no goleiro, que estava muito bem. O goleiro estava muito bem. Então, assim, os jogadores todos estiveram bem unidos, jogaram muito bem. O Dal também me surpreendeu. Para mim foi o melhor jogo do Dal como lateral esquerdo no Benfica, desde que ele está no Benfica. Com certeza. Porque eu já vi nos jogos anteriores, lembra no jogo contra o Barcelona, no segundo jogo contra o Barcelona, o Dal, né, não existiu. O Lamine Yamal deitou em cima do Dal naquele jogo. Então hoje, para mim, foi o melhor jogo dele como lateral esquerdo, porque ele tem jogado bem sempre à frente, como um extremo, mas hoje jogou muito bem. E no geral, né, o time todo teve muito bem. Tipo, acho que aprenderam com o Botafogo no jogo que o Botafogo fez com o Paris Saint-Germain. O Botafogo jogou por uma bola. E teve depois acho que teve 2 chances depois que eles perderam, mas eles jogaram mesmo por uma bola. E aí jogamos por isso também. O Bayern veio com toda a sua artilharia no segundo tempo, mas conseguimos segurar e ganhamos o jogo com muito mérito. Valeu pelo esforço de todo mundo e estamos de parabéns, né? Temos que... Ô Sandro, deixa eu colocar uma questão aqui. Deixa eu colocar uma questão aqui que desde que nós estamos a analisar estes jogos do Mundial de Clubes, também porque você não esteve presente em alguns vídeos que nós gravamos, mas já que você está aqui hoje, como é que está o clima da galera aí no... Você que está presenciando as coisas assim de perto, como é que a galera está vivendo esse momento ali desse Mundial do Clube com as equipas? Principalmente, nós temos 3 equipas cariocas jogando ali. Como é que está o clima ali no Rio, velho? Com esses eventos, cara? Bem, na verdade não é o mesmo que como se fosse a seleção. É mais de parte a parte, entendeu? Cada torcida
fazendo a sua festa assim de forma particular. Entendeu? Mas uma coisa que eu percebi, cara, que assim, isso eu tentado acompanhar muito aqui na mídia, né? É que é o seguinte, tem a questão da rivalidade, não deixa de ter zoação entre o pessoal, né? Fluminense, Botafogo, Flamengo e tal. Mas é mesmo que, assim, de fato o pessoal tá puxando mesmo pro lado do brasileiro ou tá ainda cada um vendo o seu lado, dane-se lá se Botafogo foi eliminado, ou dane-se se Fluminense foi eliminado, ou tem um bocadinho dessa, eu não digo união, mas tipo assim, é brasileiro, se ganhar de europeu a gente vai ficar feliz. Tem isso aí, cara? Não, tem, mas a gente escuta mais na mídia. É mais na mídia, né? É mais na mídia. O torcedor na rua, você escutando Não, o falar, cara não quer saber. O cara quer saber do time dele, cara. Se ganhar, Você acha mesmo que o corintiano vai torcer pelo Flamengo? Não, torcer pelo Flamengo. O Flamengo até Vascaíno, pode torcer. não, o Corintiano puxar pelo Flamengo, ainda, já que eles não estão lá, ainda pode acontecer. Agora, você vive dizer que corintiano quer que o Palmeiras vá longe, aí... Não vai. Eu participo em alguns grupos, não é, de futebol, pessoal que comenta muito sobre futebol, os caras estavam torcendo contra demais, velho. Do mesmo jeito que eu torci contra o Porto. E ficaram super aborrecidos com o Porto. Que isso? Olha, e falando em Porto, eu tô vendo aqui na notícia, velho, tá uma confusão danada aí com a chegada do time aqui para Portugal, em Portugal, cara. Tá ali algo bem complicado, cara. Os caras não ficaram aí no México, por quê? Uma vergonha também, né? Confusão com polícia e tudo, cara. Adeptos de futebol fazem espera e... Eles querem entrar. Esse cara é esse treinador muito fraco. Ah, mas é assim, pô. Esse treinador do Porto. Só que tem uma coisa também que a gente às vezes deixa muito do lado, cara. Temos que analisar também o estado financeiro que cada time se encontra. Não, mas é assim. Você contratar, vai achar qual? Não, mas ele tem que perceber uma coisa. A jogar com 3 defesas, ele não vai a lado nenhum. Ah, sim. Ele já percebeu, esse esquema tático no Porto não arranca. Não arranca. Eu nunca vi Porto a jogar nem no com 3 Benfica, defesas. não dá certo. Nunca, nem no Benfica. Então ele está a insistir numa coisa que a gente não percebe. Como é que ele vai empatar com uma equipa 4-4 e ele está sempre em desvantagem? Não, e ele não teve a capacidade de perceber e de mudar o esquema, como, por exemplo, o treinador do Sporting que teve. E vai ter agora. Sim, mas ele chegou... Mesmo sendo campeão, ele disse que ele vai mudar o esquema tático. Para 4 Sim, mas agora sim ele pode mudar, porque o Sporting vinha jogando de um jeito, com 3 centrais, tanto que eles não tinham médios para jogar com 4. Não, de forma inteligente, você tinha que continuar com o esquema tático que começou a época. Mas ele mudou nos primeiros jogos, ele viu que não deu muito certo, aí ele voltou para o esquema antigo. Porque o Vitor Bruno, quando constrói a equipa do Porto, constrói para jogar no 4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1. Mas valeu a pena ter despedido o Vitor Bruno? Não. Quando você vê que um treinador também não está arrancando muito, você despede com o objetivo de trazer outro para fazer melhor. Mas isso não é um dado adquirido. Entendeu? Às vezes você pode trazer outro gajo e ele faz pior. É o que aconteceu agora com... Não, isso o Vilas Boas vai agora tirar esse treinador. É complicado. Ele que apostou no cara. Mas, pessoal, eu vou colocar da parte de vocês antevisão para o jogo, basicamente assim. Você acredita que a gente vai pegar Chelsea, né? Sim. Em princípio, sim. Em princípio, sim. O que é que vocês esperam desse jogo? Tudo indica. Vitória do Benfica. Dessa vez, eu acho é uma revanche, né? Uma A revanche. gente teve a oportunidade de ter a revanche lá da final da Liga Daquela Europa. final da Europa League. Final da Europa League ainda tá aí. Tá engasgado, O Chelsea tem um meio campo muito bom. Tem. Mas não deu conta do meio campo também, cara. O Chelsea jogou com 2. Mas o Benfica, para jogar com o meio campo do Chelsea, tem que ter um meio campo também forte, do combate. Então, eu acredito que a nível ofensivo, Renato o Sanches e Florentino Chelsea vive muito do Pedro Neto, das arrancadas do Pedro Neto, do Cole Palmer. A ponta de lança não tem.
o cara apanhou vermelho, se calhar não joga contra o Benfica, o Jackson. Nicolas. Ele pegou Agora, 4 jogos, né? Eu o acho. guarda-redes o Chelsea não tem uma grande equipe. Não tem. Contrata um monte de Mas- jogador, mas não tem. Também, o lateral Mas esquerdo é fraco. é sempre bom termos em os zagueiros- consideração que cada jogo é um jogo, não é? Estamos a sim, falar cada jogo é do um jogo. Chelsea, Exatamente. é um dos grandes Da Europa. Né? E é mata-mata, né? Perder da sem. Inglaterra. Perdeu, saiu, exatamente. E pronto, aí é o Benfica treinar bem, descansar bem e se preparar, não é, para a guerra. Que agora Podemos até perder, já ganhamos o Bayern de Munique. nós temos que amealhar os milhões e ganhar do Bahia abre os olhos aos adversários que vêm por aí. Com Mas certeza. assim, o que quer saber se o Benfica já pode escrever novos jogadores. Não pode. Já. A Nessa partir das segunda oitavas, os jogadores Pode. contratados podem jogar. Então, vamos ter o lateral tá direito fechado já. mesmo, tá fechado mesmo aquele jogador, né? Lateral. O aquele lateral direito, Eu sim, soube que, pode. eu soube que, eu soube que eles chegou em Portugal, mas depois eu não acompanhei. Fazer mais. exames médicos, Ele já exato. fez o Foi- exame, mas já não foi assinou o oficial- contrato. não foi oficializado ainda, não. Não foi oficializado. Já assinou por 5 anos. Ele, se Benfica puder, E já está em digressão para os Estados Unidos. se Benfica colocá-lo já, se ele puder jogar, a gente vai ter um reforço no meio campo, que é o Frederico vai passa para o meio campo. Exatamente. Aí. A gente ganha a um coisa jogador no muda. meio campo, se o Renato estiver bem, com o Frederico no meio campo, olha, a Benfica vai ter uma equipa melhor. E um Florentino para dar mais O segurança Florentino também. também. Se joga Aí. Para mim, pode colocar o Coquinho no banco. Se tiver Florentino Ah, auge no meio de campo com o Renato. Enquanto o Renato Cara. estiver bem, o Coxu vai sentar. Pô, é porque o Cocu, ele foi contratado para ser o 10 do Benfica e ele não joga fazendo isso. É esse o problema. Nem sei se Mas ele o tem cara não- capacidade o para cara isso nem também. consegue ter uma arrancada. Já é a terceira época, né? É a segunda, né? Segunda. É o Pode terceiro. ser. Não. Terceira Essa é a época. terceira. Essa é a Ele terceira é época. já. exemplo, vamos ver. Ah, Não, não. Porque na teoria na teoria nós estamos na pré-época. Não, ele já Vai fez duas iniciar uma épocas do terceira. Benfica. Ele já Isso, fez fez duas duas épocas. épocas. Aí vai agora para a Exato. terceira. Duas. Mas Não, é as isso. duas Epa. épocas- e as duas épocas que o Benfica não ganhou nenhum campeonato. Pois é. Né? Mas é isso. Pessoal, eu acho que falamos, né? Falamos o que foi hoje, né? Foi esse jogo hoje Exato. do Benfica. Uhum. Agora é esperar o próximo jogo, ver o que acontece. Sempre aqui na torcida. Sempre aí Isso aí. com aquela energia positiva, né? Aquilo, né? Podem achar que nós somos os azarões, mas primeira coisa, somos os únicos. Novamente somos os únicos portugueses representando aqui Portugal, mais uma vez. Tem uma equipe ali da segunda circular que enchem a boca para dizer que não sei que lá somos bicampeões e tal, mas Somos melhores e tal. Só que não. então quem tentar dar ponto para Portugal, claro que nós gostaríamos de ter ganho o campeonato, outras competições e tal, mas enfim. E é sério que amealhamos 90 milhões mesmo? 94 milhões? Sei lá, estava vendo alguma coisa que... Pelo que eu vi, tem 97, né? Sério? Não, junto com a Champions League, toda a receita do ano desse ano aqui já está em 97. Exatamente. Nada mal. Com o Mundial, o Benfica já ganhou 26,1, né? Com essa passagem de hoje. Já dá para comprar um bom jogador. Exatamente. Eu não sei se Fica você... já pegou 10 pau desse dia, eu fui buscar lateral direito. Eu não sei se vocês acreditam muito nessa história de inteligência artificial, nas previsões de inteligência artificial. Eu tava acompanhando isso antes de começar o Mundial. Sim, eu vi que botou o Benfica como campeão. Não, então, a previsão é que eles chegariam no mínimo nas quartas. Eu tô segurando nisso para ver. Eu já acreditava que ia passar na A fase previsão do que eu tinha visto, o Benfica colocou o Benfica como campeão, que ia passar pelo então. Bayern, ia passar pelo PSG. Então, depois ia pegaria ganhar, no acho que mínimo ganhar nas do- quartas e seria o campeão. Acho que ganhar do Mas se o Benfica passar o Chelsea, Real Madrid no a final. probabilidade é de pegar quem? Botafogo ou Palmeiras? Não, Botafogo Botafogo ou Palmeiras. Ou Palmeiras. PSG ou Palmeiras? Não, Botafogo ou Palmeiras. Porque vai ser Palmeiras e Botafogo agora, no final de semana. Um dos dois vão Sábado. Não. Se nós passarmos Chelsea, nós vamos atropelar um desses. Chegando aí, o Benfica vai para semifinal. Vamos Os atropelar brasileiros um já estão desses. dizendo que não, é bom Benfica esse Benfica passar passando Chelsea. para esse lado, vai ser bom para o Botafogo, pro botafoguense e palmeirenses, porque vai Tá ser bom. garante que vamos ter um brasileiro na semifinal. Deixa o Botafoguense achar que Eu vou Benfica é dizer, igual ao Porto. se Benfica passar,
Chelsea, o próximo Benfica vai atropelar um desses brasileiros. Eu acredito também. Botafogo não joga nada. Palmeiras também é outro time. Eu vi ontem. Vi o jogo do Palmeiras ontem. Essa equipa boa, Pelo amor mandar de Deus. boca só. Mandar boca só. Espera, Benfica está acostumado com calor já. Espera. Tá bom, pessoal. A confiança vai aumentar, cara. Ah, com certeza. Cada jogo é um jogo, cara. Benfica só precisa de colocar esse lateral direito lá, só titular. Passar Frederico para o meio campo. Ter Belotti disponível para entrar nos 20 minutos final. Carreira também tem que concentrar. Benfica não ganha esse gajo. Tá brincar, ok? Pessoal, é isso. Tá bom pra hoje. Mais uma vez, tá bom. isto foi mais um vídeo, né? Galera. Valeu muito. Subscrever. Carrega! Like. Pega Benfica, estamos nas oitavas, representando aí. Vamos que vamos. Ganhamos um gigante hoje. Estamos em 90, né? Chegamos a 90 inscritos. Mais um pouquinho para 100. Tá subindo, e aí a gente vai somando. É isso aí. Beleza, pessoal? Então, até o próximo vídeo, né? É isso aí. Até o Valeu. próximo vídeo. Tamo junto. Força. Valeu. Valeu.